Quando a gente proíbe os nossos filhos de fazer alguma coisa, a única coisa que a gente consegue é que eles façam aquilo que a gente proibiu, escondidos de nós. Não é pouco comum a gente ouvir histórias de que o filho da vizinha, do primo, da amiga, da cunhada teve um namoro escondido, ou engravidou na adolescência, ou foi para uma balada, para uma festa que não devia, fez alguma coisa escondida do pai e da mãe, ou uma criança que mexe onde não pode, que está sempre procurando coisas para brincar que não são brinquedos. Esse tipo de coisa acontece, e quando não acontece dentro da nossa casa, a gente sempre ouve histórias de pessoas que passaram por isso, que viveram esse tipo de coisa. E quando a gente proíbe as nossas crianças, os nossos adolescentes de fazerem alguma coisa, acaba que a gente realmente tem esse tipo de resultado. Eles vão e fazem escondido. E mais do que isso, eles aprendem a mentir. Porque o que acontece? Você proíbe a sua criança de mexer com facas, por exemplo. Só que a criança, ela tem curiosidade na faca, ela quer saber como aquilo funciona. Quando você proibiu a criança de mexer com faca, ela vai buscar por oportunidades em que ela consiga fazer aquilo, em que ela consiga mexer com a faca, sem que você saiba, sem que você esteja vendo. E aí é naquele segundinho que você vai só no banheiro, a criança vai, corre e vai mexer com a faca. Naquele momento que você vai atender o telefone, a criança vai direto para a gaveta de facas na cozinha. Então, eles fazem isso simplesmente porque eles não tiveram oportunidade de fazer aquilo de uma forma segura antes. Eles têm a curiosidade de como aquilo funciona, e eles vão atrás, eles vão fazer. E inevitavelmente eles vão fazer. Você proibir o filho de namorar, por exemplo, é totalmente ineficiente. Seu filho vai namorar, talvez você não fique sabendo, mas ele vai namorar. Ele vai fazer escondido de você. Por quê? Porque namorar faz parte da vida. Porque namorar é biológico. E na hora em que o adolescente chega numa determinada idade, que ele começa a ter interesse pelas meninas ou pelos meninos, que isso aflora dentro dele e ele quer descobrir a sexualidade, ele quer descobrir o mundo, ele vai descobrir. Você querendo ou não, você não tem como proibir que isso aconteça, você não tem como impedir que isso aconteça. Se você não deixar isso acontecer, seu filho vai fazer escondido, ele vai fazer sem que você saiba, mas ele vai fazer, inevitavelmente vai fazer. Na minha família tem uma criança de 1 ano e meio, bem pequenininha, que ele tem muita curiosidade com o vaso sanitário. Toda vez que alguém deixa a porta do banheiro aberta, ele sai correndo para pôr a mão dentro da água do vaso sanitário, para mexer nas coisas que estão na pia do banheiro. Isso acontece todas as vezes que alguém descuida um segundinho e deixa a porta do banheiro aberta. E quando ele vê que alguém vai abrir a porta do banheiro, ele tenta sair correndo na frente da pessoa para entrar primeiro. E quando ele não consegue, quando a pessoa fecha a porta antes dele entrar, ele se joga no chão e chora e grita e faz aquela birra, aquele drama todo. E isso tá acontecendo justamente porque a criança tem curiosidade no vaso sanitário, tem curiosidade no banheiro e ela não tem acesso, justamente porque ninguém deixa ela mexer no banheiro, que ela fica cada vez mais curiosa, cada vez mais interessada, e aí todas as vezes em que ela tem oportunidade, ela quer sair correndo para ir lá xeretar onde não deve. Existe um conceito criado pelo Piaget que chama desequilíbrio majorante. O desequilíbrio majorante é exatamente a explicação do porquê isso acontece. Quando a criança tem curiosidade de mexer em alguma coisa, de descobrir alguma coisa, significa que o conhecimento que a coisa tem a respeito da criança é muito maior do que o conhecimento que a criança tem a respeito da coisa. Quando a criança de 1 ano e meio, 2 anos olha para uma faca e ela nunca mexeu com uma faca antes, ela nem sabe direito para que aquilo serve e como aquilo funciona, desperta uma curiosidade natural no cérebro dela. Essa curiosidade que faz com que a criança cresça, que faz com que a criança se desenvolva, com que a criança descubra o mundo. Ela precisa ter essa curiosidade para ela crescer. Porque se a criança não tiver interesse em nada, se ela olhar para as coisas e as coisas não despertarem interesse nela, como é que ela vai descobrir o mundo? Como é que ela vai descobrir como as coisas funcionam? Como é que ela vai crescer e se desenvolver? Então essa curiosidade é natural e ela é boa. Se o seu filho é uma criança curiosa, que quer sempre mexer em tudo, significa que ele está crescendo bem, que ele está crescendo saudável. Preocupante é a criança apática, que sente e fica parado olhando para a parede e não tem interesse em nada. Essa criança é preocupante. Agora aquela que quer mexer em tudo, que vive subindo nas coisas, essa está se desenvolvendo bem, está se desenvolvendo normal. O que a gente precisa fazer é só direcionar o desenvolvimento da criança, mas não impedir que a criança se desenvolva. O desequilíbrio majorante, ele possui algumas etapas que a criança passa por elas até chegar num ponto de total equilíbrio, que é quando a criança já absorveu e já aprendeu o que precisava aprender a respeito daquele objeto.